Olá, meus queridos, quero agradecer a Deus pela bênção de estarmos estudando a lição, agradecer também por sua continuidade conosco em estudar a lição. Deus abençoe a todos. Vamos à lição de número 3, a lição que fala sobre uma aliança para todas as gerações. E a lição de segunda-feira fala sobre Noé, um homem justo antes do dilúvio. Essa parte do estudo vai mostrar que Noé tinha uma vida diante de Deus que era uma vida maravilhosa, uma vida abençoada. E nos dá uma lição profunda de como devemos ser hoje no tempo que nós vivemos. Vivemos num tempo semelhante ao de Noé. Um tempo com violência, um tempo com coisas erradas, um tempo com criminalidade, com falta de segurança, um tempo com falta de espiritualidade. Apesar de termos tanta religiosidade, temos Bíblias, temos assim toda a comunicação religiosa, mesmo assim é um tempo de frieza espiritual. Então, nós podemos nos assemelhar a Noé, se quisermos e tomarmos a decisão e permitirmos que o Espírito Santo faça a obra em nosso coração. Porque Noé era um homem temente a Deus e não perdia a oportunidade de estar testemunhando a respeito do poder de Deus que pode salvar qualquer pessoa. Um homem que descia as montanhas Adonirac, no Canadá, ele passou por um sítio e viu um homem no celeiro. E aquele homem, aquele forasteiro, olhava para todos os cantos procurando uma indicação para que ele pudesse achar um lago onde ele pudesse então chegar naquele lago. E ele então, vendo aquele morador, ele perguntou para o morador: por favor, pode me indicar, esse é o caminho para o lago Arenote? O lago Arenote é um lago gigantesco, grandioso, muito profundo. E então o sitiante disse: sim, o senhor continue nesse caminho que vai chegar ao lago Arenote logo logo. O homem pôs-se a caminho e o sitiante parou o seu trabalho, olhou aquele homem andando na direção do lago Arenote e Deus tocou no coração dele e ele gritou: o senhor já conhece o caminho para o céu também? E aquele homem então deu uma parada, brecou, olhou para trás, lá estava o sitiante de pé. Ele então voltou e disse: o que é que o senhor perguntou? Eu perguntei se o senhor já sabe o caminho para o céu, porque o caminho para o lago Arenote, o senhor já sabe onde é. E o caminho para o céu, o senhor conhece? Aquele homem olhou e começou então a chorar. Disse: olha, vou dizer para o senhor, foi Deus que mandou o senhor fazer essa pergunta, porque eu estava indo para o lago para me suicidar. Minha vida não tem mais sentido, eu tive muitas perdas e estou entristecido, deprimido, e eu pensei em colocar fim me atirando nas águas do lago Arenote. Aquele sitiante disse: olha, Deus deseja o melhor para o senhor. E assentou-se com ele, começaram a conversar, e aquele sitiante disse: eu posso orar com o senhor? Vamos nos ajoelhar aqui mesmo. E os dois se ajoelharam, e aquele sitiante fez uma oração sobre aquele homem, intercedeu por ele diante de Deus, e quando os dois se levantaram, os dois se abraçaram, e aquele homem que ia tirar a vida, agora estava convicto de que Deus tinha um plano para a vida dele. Esse sitiante era um Noé dos tempos modernos. Estava preparando pessoas para a salvação. Na pergunta número 2, nós temos a seguinte expressão: no meio de toda a corrupção, como a Bíblia destaca Noé no meio de todos que o rodeavam. Qual o conceito divino sobre Noé? Aí nós temos o texto de Gênesis meia dúzia, verso 9, que diz o seguinte: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Muito linda essa expressão. É uma biografia pequena, mas maravilhosa. Noé era homem justo e perfeito em sua geração e andava com Deus. Noé era visto por Deus como um homem íntegro, um homem justo, que obedecia à sua palavra, que andava na sua presença. E se nós formos detalhar as qualidades da vida de Noé, nós podemos fazê-lo dessa forma: Noé era homem justo. O que significa essa expressão, Noé era homem justo? Significa que Noé era diferente de todas as pessoas de sua época. Tinha comportamento moral, ético e honesto diante de Deus e diante das pessoas. Por isso que é chamado Noé, era homem justo. Olha, não é fácil ser uma pessoa justa hoje.
A Bíblia diz que não há um justo sequer. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos meia dúzia, não há um justo sequer. Então, se não há um justo sequer, como é que Noé era um homem justo? No meio de uma geração corrupta, Noé era um homem justo. É porque Noé era um homem ético, era um homem honesto. Havia um homem que ele cortava madeiras. E alguém disse, olha, não vamos comprar mais madeira daquele homem, porque ele adultera o tamanho das madeiras. E alguém disse, não, ele vende madeiras de 1,5 metro. E o outro disse, como é que você sabe? Ele disse, porque eu sempre meço as madeiras que eu compro na serraria daquele homem. Aquele homem é crente e é um homem temente a Deus. Então, é um homem que faz tudo com honestidade. Então, a marca daquele homem era a sua justiça, era um homem justo, um homem ético, um homem que tinha integridade moral. Diz que Noé era um homem íntegro diante de Deus. Integridade é uma conduta que se caracteriza entre uma coisa que a pessoa fala e uma coisa que a pessoa faz. A pessoa fala e a pessoa faz. As pessoas conseguem perceber uma pessoa íntegra, uma pessoa com integridade. É uma pessoa que não é duas caras. É uma pessoa que não tem outra versão. A versão dele é aquela mesmo. A minha esposa tem uma prima que o esposo dela tem dupla personalidade. E muitas vezes ele desaparece, some, e ele assume uma outra personalidade. E ele não sabe quem ele é. E ele vai, sai vagando. Às vezes, depois de muitos meses, ele é encontrado com a roupa suja, como se fosse um mendigo. Aí ele desperta e descobre, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele volta à personalidade normal, de bom pai de família. Aí ele diz, meu Deus, onde eu estou? Ele pede informação, as pessoas dizem onde ele está e ele volta para casa. Depois de 1 ano, 2 anos, de novo acontece, ele é acometido por esse surto, assim, neurológico, e ele então assume uma outra personalidade. Há pessoas que têm dupla personalidade. Há pessoas que não são como Noé. Noé disse que era uma pessoa íntegra. Noé tinha uma só personalidade. O que ele falava, ele praticava. Diz que Noé andava com Deus. A comunhão com Deus explica as qualidades que Noé possuía. Só Deus consegue colocar qualidades em nossa vida. Nós não podemos ser honestos nem bonzinhos por nós mesmos. É uma coisa praticamente impossível. Nós temos rasgos de bondade, nós temos flashes assim de integridade, de honestidade, mas não somos dessa forma todo o tempo. Nós somos egoístas, nós temos um coração carnal e nós pensamos em nós mesmos. E Noé diz que Noé andava com Deus e isso produzia em Noé as qualidades que ele possuía. Ou seja, aquilo que Noé não era, Deus completava. Filipenses 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que em vós começou a boa obra, vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Para isso precisamos andar com Cristo. E ele vai aperfeiçoar, vai completar a obra que está faltando para a nossa perfeição, até o dia que ele voltar nessa terra. Noé andava com Deus. E isso produzia nele as virtudes que as pessoas viam na sua vida pessoal. Pergunta número 3. Qual era o tipo de relacionamento entre Deus e Noé? Diz assim em Gênesis 6, verso 8, Noé, porém, achou graça perante os olhos do Senhor. Tá vendo? Noé era um homem assim justo, Noé era um homem íntegro, Noé andava com Deus, e isso fez com que Deus olhasse para Noé e ele achou graça diante do Senhor. Tanto que ele foi escolhido para fazer uma das maiores tarefas que um ser humano pode receber. Milhões de pessoas dependiam de Noé para a salvação. E ele não se furtou ao chamado divino. Teve muita fé, porque não havia chovido na terra ainda e anunciar um dilúvio era uma coisa praticamente assim incoerente para a época de Noé. Noé, no entanto, acreditou, Deus mostrou a Noé as medidas da arca, o formato da arca, deu-lhe uma visão sobre isso e Noé começou a construir a arca com uma fé impressionante. A graça foi o elemento que fez com que Deus trabalhasse com Noé. A graça foi a base do relacionamento entre Deus e Noé. Então, para a pergunta, qual era o tipo de relacionamento entre Deus e Noé? Era um relacionamento de graça. Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Deus sabia que não era um ser humano.
um ser humano que podia pecar. Tanto que quando saíram da arca, a primeira coisa que fez foi Noé plantou ali um canavial, fez ali plantou videiras, fez um vinho, se embebedou e começou a andar peladão pela casa. Tanto que o filho dele começou a dar risada, zombar dele. E foi amaldiçoado por isso. Veja, era um homem que tinha inclinações carnais, mas era um homem que andava com Deus. E Deus considerava isso, porque Deus olha a direção da nossa vida. Por exemplo, se você olhar Saul e Davi, quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi pecou muito mais do que Saul, pelo registro bíblico. No entanto, a direção da vida de Saul era para baixo. E a direção da vida de Davi era para cima. Deus olha a direção da nossa vida. Davi caía, levantava, mas ele estava sempre subindo na direção de Deus. Saul não, estava sempre descendo até que ele consultou aquela feiticeira, consultou o próprio diabo. Foi na direção do diabo. Então Deus olhava para Noé e Noé achou graça perante o Senhor. Por quê? Porque a graça é o único elemento que nos faz ser aceitos por Deus. É a graça. Nós não merecemos, mas Deus nos aceita. É como se fôssemos mendigos, fedorentos, mal cheirosos, vomitados, e a gente assim não pode nem estar numa reunião social, porque as pessoas nos rejeitam. Se a gente está fedorento, se a gente está mal cheiroso, se está com vômito, ou com fezes na roupa, ou com urina, as pessoas se afastam e até enxotam quem está dessa forma. Mas, no entanto, Deus nos olha e Ele nos aceita pela graça. Nós não merecemos, mas Ele nos aceita. Um pai teve que castigar um filho e disse: filho, papai vai te dar 10 cinturadas em você. E o pai deu 3 e o menino chorou e o pai suspendeu o castigo. E o menino disse: papai, não são 10? O pai disse: eu sei, filho, você merece as 10. Mas por misericórdia, o pai vai dar só essas 3. Isso é misericórdia, filho, você merece. Mas o pai não vai dar por misericórdia. Vai para o canto da sala e fique lá sentado. O menino foi lá, ficou sentado num cantinho da sala. Depois de 1 hora, o pai pegou uma taça de sorvete e disse: filho, você não merece, mas o pai vai te dar uma taça de sorvete. Isso se chama graça, meu filho. Você não merece, mas o papai está dando para você essa taça de sorvete. Naquele dia, o menino aprendeu uma lição profunda sobre misericórdia e sobre graça. Deus também usa os mesmos elementos conosco. Misericórdia, nós merecemos o castigo que nossos pecados fizeram jus. Mas Deus não nos castiga. Salmo 103, verso 1 até 5 diz assim: obrigado, Senhor, diz o salmista, porque o Senhor não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. Isso nos torna aceitos diante de Deus por causa da graça. Então a graça e a misericórdia estão conjugadas no trato de Deus com o ser humano. Quando Deus disse a Noé: você vai fazer uma arca, Deus estava usando de misericórdia, porque as pessoas mereciam a destruição, mas Deus estava dando, por sua graça, uma chance das pessoas aceitarem a mensagem de Noé e ajudarem na conclusão da arca. Se as pessoas tivessem ajudado na conclusão da arca, nem precisaria a arca. As pessoas seriam salvas, como Deus fez com Nínive, quando disse para o profeta Jonas: vai avisar para Nínive que eu vou destruí-la. E o povo se arrependeu, 120 mil pessoas arrependidas no pano de saco e na cinza, e Deus então disse: não vou destruir esse povo, eles estão arrependidos. E Jonas ficou zangado, porque disse: eu sabia que o Senhor não ia cumprir, o Senhor é misericordioso, por isso que eu não queria vir aqui pregar. E Deus disse: que é isso, Jonas? Você está vendo as pessoas arrependidas? Eu não vou ter compaixão dessas almas que se arrependeram? Deus usa misericórdia e usa graça para perdoar o pecador. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor pode nos aceitar como somos hoje, pode nos transformar pela graça. Deus abençoe você no estudo dessa semana, que possamos ver na história de Noé a nossa própria história sendo refletida através do amor de Deus. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela bênção dessa lição. Noé foi um homem justo na sua presença, achou graça. Ó Deus, ajuda-nos a acharmos graça diante do Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para que possamos refletir a imagem, a personalidade do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esse dia. Toma os doentes em tuas santas mãos, afofa-lhes a cama e dá-lhes restauração. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Obrigado por sua atenção. Divulgue nosso trabalho no Facebook ou no YouTube. Entre lá, se inscreva
aperte o sininho e faça o seu comentário. Será muito bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado àqueles que têm comentado. Às vezes não dá para responder a todos, mas obrigado porque você tem nos ajudado e tem replicado, tem compartilhado essa nossa lição. Deus te abençoe. Obrigado pela atenção e que haja uma bênção para o seu coração. Um beijo para você.